Olá, eu sou o Osmair Júnior e esse é o Talk Empreendedor, o programa que foi feito pensando em você que quer empreender, dar o start aí na sua caminhada empreendedora. E aqui, como você sabe, nós conversamos com grandes empresários que tiveram sua trajetória para compartilhar as suas experiências e com certeza isso vai agregar e muito para você. Então já se inscreva aqui no canal e na descrição do vídeo eu vou deixar o contato do nosso convidado de hoje e também alguns links úteis aí para você. E antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero falar aqui rapidamente dos nossos patrocinadores. Transforme o seu bem-estar com a Quimbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha a Quimbi e sinta a diferença na sua saúde. Tem um cupom de desconto especial para você na descrição. Transforme o seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis. Móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite a loja em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para inspiração e qualidade. Descontos de até 10%. O Instagram é Weir Móveis, também está na descrição. Pronto para abrir a sua empresa? Na Nortan Contabilidade, após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir, pensando no menor custo possível. Então, se você quer empreender, conte com a Nortan Contabilidade. O link está na descrição. Agora, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. O papo de hoje é com um cara que largou tudo para viver o sonho de empreender. Direto de Quaraí, no Rio Grande do Sul, ele já passou pelo exército, trabalhou no comércio, se formou em marketing, mas foi quando decidiu empreender que a virada de chave aconteceu. Hoje ele está à frente de duas marcas de peso, a Magros Pizzaria e a Camisaria FMW, levando sabor e estilo por onde passa. Mora em Balneário Camboriú há 1 ano e meio. É gremista fanático. Não dispensa uma boa carne assada e curte botar o pé na estrada. Com vocês, o cara que acredita que empreender é o caminho. Paulo de Los Santos Farias. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui nessa manhã falando um pouco de empreendedorismo, negócios Muito e bom. mais alguns assuntos aí que vão surgir durante o bate-papo. Que bacana. De coração mesmo agradeço o convite, Osmari. Vamos. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que, em termos de empreendedorismo, você de fato tem muita experiência, viveu muitas coisas, então eu sei que vai ser um papo aí muito rico, com certeza absoluta. Paulinho, eu sempre pergunto, nós começamos pela história aqui do nosso convidado, tá? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta que é referente à tua trajetória. Já trabalhou como CLT ou não? Sempre já começou empreendendo? Como que foi essa tua história? Tu veio de uma família assim muito bem estruturada que te deu uma base do empreendedorismo ou não? Como que foi isso? Não, a gente vem de uma família. Quaraí é uma cidade do interior, né? Então, uma família humilde, né? Que sempre trabalhou no comércio. Minha mãe e meu pai tiveram um restaurante muito tempo, né? E a gente cresceu nesse meio aí, né? Ajudando eles, tal, vendendo uma coisa, vendendo outra, sempre no comércio, né? Então, Sim. eu sempre ajudei minha mãe no restaurante, mas comecei na CLT com 15 anos já, né? Terminei a escola muito cedo, né? Com 15 anos eu estava terminando o segundo grau, já estava liberado do estudo. E aí eu fui trabalhar num supermercado, né? Foi meu Com primeiro. 15 anos. Com 15 anos já entrei para um supermercado que era na frente do restaurante da minha mãe. Dali trabalhei 2 anos. Saí dali para ir para o exército. Então tive CLT mesmo só nesse período. Sim. Depois fiquei 8 anos no exército. 8 anos. 8 anos no exército. E é uma Bastante tempo, hein? curiosidade, né? No dia da inspeção lá, eu botei que não era voluntário. Daí o sargento lá disse, não tem choro. Aqui não é tu que decide, vai servir e acabou. Então vamos servir, né? Ficar 1 ano aí, ver o que vai dar. Só que aí dentro do exército, eu gostei, né?
tipo um dom que eu não sabia, que era correr. Olha só. Então, virei atleta do exército, comecei a correr, competia direto, isso ajudou a eu fazer curso lá dentro, e no segundo ano eu saí promovido a sargento. Então, né, então a parte financeira melhorou muito, né? E aí então deu para Uhum. ficar aí dentro do exército, eu consegui estudar, juntar um dinheiro, Sim. né, E aí tu melhorar. saiu do exército por qual motivo? O exército eu saí porque você tem 8 anos, né? No final ou você faz uma prova e segue carreira, ou Entendi. acaba o seu tempo de caserna e você tem que sair, Entendi. né? E aí qual que seria a próxima etapa desses 8 anos, se Você você tem, decidisse seguir durante esse ali tempo você carreira? tem que fazer uma prova, né? Que é a prova da ESA, né? Onde você vai ser praça, né? Que você vai ser sargento, ou por tempo você vai ser um oficial lá no final da carreira, ou você vai fazer a MAN. Só que aí você tem uma idade para fazer isso, né? Uhum. Aí você vai fazer a Escola das Agulhas Negras lá, academia, Entendi. e vai ser oficial. Então, Entendi. só que, tipo assim, para toda a vida, não. Para mim era um tempo. É Sim, muito bom, é uma escola para a vida? Com certeza, sim. Ah, deve ter certamente. aprendido muita coisa em 8 anos, né? Nossa, então assim, é, tem muita opinião formada sobre o exército, mas é de pessoas que não tiveram lá dentro. Sim, Então, assim, só quem ficou todo esse tempo, quem conheceu, quem passa lá dentro, as amizades que você constrói lá dentro, no final você fica dentro de um aquartelamento lá com o nosso efetivo lá do 5º RCME, que era em torno de 500 a 600 pessoas, você passa a conviver com 500, 600 pessoas sim, dioturnamente, né? Você tira sim, serviço 24 horas, campo, uma semana de campo, cria vínculo muito forte lá dentro, sim, com né? certeza. Só que automaticamente você é temporário, você está num cargo temporário, você tem que viver aquilo ali, você tem que estudar, você tem que juntar dinheiro, você tem que se preparar para a vida pós-exército, Uhum, entendeu? Então você tem 8 anos, mas você tem não é tanto tempo para fazer tanta preparação assim. Que uhum, você entra lá um, um guri, 18 anos, com 19 você é sargento, tem que coordenar uma tropa, tem que coordenar um pelotão, já tem uma responsabilidade, né? Tem várias funções lá dentro. Ainda você tem que fazer toda essa preparação sim, para sair. Daí você sai do exército e você dá de cara com esse mundão aí, sim, entendeu? Correndo a 1000. E aí você tem que empreender. sim. Ou você volta, você sai do exército, você tem aquela dúvida. Você é empregado ou você é dono do meu negócio? Entendeu? Entendi. E aí tu saiu de lá e aí o que que tu foi aprontado aí? Foi... Não, quando eu saí de lá, eu tirei assim 1 ou 2 meses, comecei trabalhei com venda pouco, rapidamente trabalhei com venda de artigo militar, que eu já estava saindo, aproveitei essa oportunidade, recebi Sim, uma oferta de um ex-tenente que vendia farda, tinha uma facção, costurava fardas e uns artigos militares ali, eu comecei a vender para ele, mas já para analisar o mercado, uhum, para mim não sair fazendo loucura com aquele sangue, né? Então, sangue quente, eu preciso fazer algo. Não, sim, me acalmei, vou fazer isso, vou vender, vou ver o que eu vou fazer. A Jéssica, não, Jéssica, a gente não mencionou ainda, né? A minha mulher, que mais de 20 anos está comigo, né, e todos os meus negócios, onde você menciona Magros, FMW, qualquer marca, a Jéssica está por trás, né? Então a sim. gente, além de um casal, é sócio, ela me acompanha. Todo onde falar Paulinho tem Jéssica no meio. Então, Bacana. Uma baita declaração de amor, hein? não, tem que reconhecer também, né? Por trás, Claro. sempre digo, né? Se traz um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Então, Sim. então a Jéssica não morava em Quaraí nessa época, a gente tinha que decidir, ou eu ia embora de Quaraí, ou ela voltava para Quaraí. Ela tinha ido estudar e já estava trabalhando fora, Sim. né? Voltar para a Jéssica seria um retrocesso. Quaraí não ofereceria para ela algo à altura do que ela já estava Quaraí trabalhando. nós estamos falando de uma cidade de que 20 mil tamanho? habitantes 20.000 habitantes. na Então, fronteira uma com o Uruguai, cidade cidade pequena. pequena, né? Uhum. Então a tendência era que eu saísse de Quaraí, né? Só que logo após que eu saí do Quaraí, do Exército, surgiu a oportunidade de fazer um Empretec, né? Sim, Que é aquele curso do Sebrae, né? Que é um curso que surgiu em 1900, depois da Segunda Guerra, que foi desenvolvido pela ONU sim, para desenvolver empreendedores. sim. Hoje
eu tenho absoluta certeza que foi um dos melhores cursos de empreendedorismo que eu fiz na vida. Sim. É muito bom. Então, assim, depois do Empretec, no Empretec eu conheci o dono da Magros. Então, dentro do Empretec, a gente fez uma amizade, conheci ele, eu já conhecia ele de vista na minha cidade, já sabia Sim. quem ele era, lógico, já tinha passado pela pizzaria várias vezes ali. Então já existia A a pizzaria que Magros hoje é sua, já já existia, existia. já existia Tá, há 2 anos, tá. né? Começou como rotisseria é algo que a gente fala lá no Uruguai, lá, que é na fronteira, onde tem comida pronta. Né? Você passa, pega um frango assado, uma salada de maionese, é algo assim, Sim. né? Aí ele começou a vender pizza, começou a dar, e ele foi virando uma pizzaria, né? Aí ele mudou para um ambiente, mudou para onde até hoje é a pizzaria, para esse local, numa estrutura muito grande, e ali ele ficou 1 ano. Saindo do Empretec, ele ofereceu a pizzaria para nós. Aí entrou a chave. Para nós, você e sua esposa. Isso. Tá. Ofereceu. No primeiro momento, ofereceu para mim. Tá. Entrou o primeiro tema. Ficamos em Quaraí ou eu vou embora? Sim. Nós tínhamos essa decisão para tomar, né? Então a gente conversou. A Jéssica veio para Quaraí para a gente analisar o negócio. Daí a gente topou. Vamos lá, vai ser nosso primeiro negócio. Ela vai sair da CLT, eu estou saindo do Exército. Sim. Vamos começar a vida de empreendedorismo. Daí começou a guerra. Aí que começou a nossa vida de empreendedorismo, de sócio, de tudo. Tá, isso nós estamos falando em que ano? 2013. 2013. Essa negociação começou em 2012, final de 2012, após eu Sim. sair do Empretec. Mas a gente concluiu o negócio e a gente assumiu a pizzaria dia 23 de abril de 2013. Sim. Muito bom. E aí, na pizzaria, imagino que muitas coisas novas, primeira experiência com empreendedorismo. Como que foi? Foi fácil? Foi difícil? Teve algum desafio, assim, que te marcou muito? Teve assim, ó, é difícil, embora eu nasci, né, praticamente, entre aspas, nasci no ramo de alimentação, que a minha mãe tinha um restaurante. Você ser filho não quer dizer que você sabe tudo, né? Ah, mas você já Sim. teve um restaurante. Não, quem tinha era minha mãe. Eu era um moleque que não sabia nada. Então, é extremamente difícil você entrar numa operação, assumir todos os funcionários, porque a gente assumiu tudo, sem saber prática de nada, sem saber, às vezes, o que ia no molho. Não sabia nada de pizza. A gente pegou o barco andando. Peguei numa sexta, segunda eu já estava trabalhando sozinho. Então, é um desafio. A gente começou, o faturamento era muito baixo, a estrutura era muito bonita, realmente tinha potencial, isso que a gente visualizou. Sim. E quantos funcionários tinha na época? Na época, quando a gente pegou, era em torno de 9 funcionários. Mas, tipo assim, era demais pro que vendia. Sim. Teria que cortar funcionários. Era lógico. Isso foi que a gente foi fazendo, reduzindo custos, né? Eu sempre acreditei assim, ó, você tem que reduzir custo de uma operação, sim, desde que não perca a qualidade do serviço ou do produto que você vende. Sim. Não adianta reduzir custo de uma operação de alimentação. Primeira coisa, primeiro grande erro do pessoal da alimentação. Tenho que reduzir custo, eu vou reduzir a qualidade da minha matéria-prima, vou comprar uma calabresa de menor valor, vou trocar o meu catupiry, a mussarela tem mais barata. Sim. É o primeiro passo para a falência, essa daí. O fracasso. Então, você tem como reduzir custo, foi até um tema que eu defendi numa pós-graduação, é isso, como reduzir o custo de uma operação sem que seu produto perca a qualidade. Então, é difícil, foi que a gente começou a implementar, só que a gente levou, nesse processo de pegar até a pizzaria dar 2 anos. 2 anos a gente remou para levantar o nome já tinha, para levantar a operação, para que a operação andasse sozinha, né? Então a gente fez várias coisas, tipo, pizzaria trabalhava só à noite, não estava performando bem. A gente começou a trabalhar com marmita de meio-dia, para aproveitar a estrutura Sim. que a gente tinha. Sim, a Não estrutura já estava lá. não Então... tinha custo algum a mais, a não ser ligar uma luz e botar um Sim. funcionário mais. A gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar de representante numa área de medicamento, também para ajudar no orçamento, né? De medicamento. De medicamento. Então eu tinha que fazer a entrega e a coleta de produtos farmacêuticos. É uma área bem
interessante, assim. Mas ali em Quaraí Em também ou, Quaraí, ou Quaraí, não. região? Só em Quaraí, Quaraí? eu viajava 50 quilômetros todos os dias para pegar. Encontrava a van que vinha de outra cidade, bem no meio da estrada, a gente fazia baldeava a carga ali, né? Aham. Pegava as notas, conferia e eu fazia isso em 2 horas. Era rápido. Só que assim, ó, ao mesmo tempo que era rápido, é uma responsabilidade muito grande. Claro, Eu vinha com um valor muito alto de medicamento. sim. Vinha com um medicamento, às vezes eu trazia vacinas para na parte da oncologia, que era caríssimas. Tinha que entregar direto no hospital para umas crianças lá que faziam tratamento. Então, isso eu fazia rápido, assim, e já Sim. voltava para a pizzaria. Enquanto isso, a Jéssica ficava na marmita lá com a funcionária. A gente ia para casa, descansava um pouco, Sempre voltava. trabalhando muito. Sempre trabalhava muito. Saía às 7 da manhã de casa, voltava às 1 da manhã. Mas só para trazer aqui para quem está nos assistindo, ouvindo também no Spotify, isso já era muito claro que eu vou pegar essa oportunidade e eu sei que eu vou trabalhar muito, ou tinha assim um pensamento de, eu vou empreender e vai ser aqui mais fácil, porque algumas pessoas têm ainda essa ideia, eu vou empreender porque eu vou ter mais liberdade de tempo. Mas no Não, começo é muito o contrário, eu vou trabalhar é mais. é. Não, assim, quando você decide empreender para ser dono do seu negócio, você sabe que você vai trabalhar 10 vezes mais. Mas você vai ser dono do seu negócio. Um dia você vai querer fechar ele e tá tudo bem. Hoje eu não vou abrir, vou me dar o direito de não abrir, vou sair, vou viajar e acabou. É meu, Sim, entendeu? Só que você tem que saber que é difícil, entendeu? Você não tem direito, muitas vezes a gente não tirou férias. Você não tem um 13º, você não tem nada, ao contrário, você tem uma despesa muito maior sim, para pagar e um compromisso muito grande. Às vezes diz assim, eu quero ter meu negócio porque eu vou ser dono do meu próprio nariz. Não, você tem que ter cuidado para esse nariz não virar vermelho e você virar um palhaço, porque é bem complicado. Então, quando a gente pegou a pizzaria, ali era oportunidade. Tipo, eu de não voltar para o CLT, saindo do Exército, e a Jéssica de sair do CLT. Então, a gente havia estudado para isso, eu tinha me formado em marketing, a Jéssica tinha se formado em administração, a gente tinha investido o nosso capital de anos de trabalho ali, não tinha chance de não dar certo. Tinha que sim, dar certo. Era sim, ponto. Nós era capacitado para isso, a gente tinha investido um dinheiro e a gente tinha absoluta certeza que ia dar. Quando ia dar, a gente não sabia. sim, Entendeu? O tempo que ia levar para maturar, a gente não sabia. Mas a gente tinha que fazer dar certo. Entendeu? E sim. graças a Deus deu e hoje aí estamos indo para. Muito bom. E que momento ou decisão, assim, que você considera mais importante na tua carreira, assim, desse momento? Olha, tipo assim, teve vários, mas eu acho que a maior decisão que a gente, depois de estar consolidado, ter um negócio pronto e depois outros negócios que a gente tinha em Quaraí, e tomar uma decisão nessa altura que tremeu um pouquinho a perna, um friozinho na barriga, foi decidir vir embora. Era um sonho nosso, né? Um Vir para objetivo, Balneário vir Camboriú, para né? Balneário. Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. E tu Então, comentou de outros negócios. Quais outros negócios que você teve lá a ali? gente já teve, depois da pizzaria, que ela começou a performar, a gente teve uma mercearia em sociedade com meu cunhado, a Jéssica teve uma loja de roupa, Uhum. agora por último a gente tinha um mercado 24 horas e uma fábrica de alfajor, então Tudo em Quaraí. tudo em Quaraí. Então quando a gente veio para cá a gente sabia que ia sacrificar algumas delas, né? Então o ano passado, agora em outubro, a gente fez a venda do mercado e da fábrica, a loja de roupa a Jéssica já havia vendido, né? E ficou lá somente agora a pizzaria e agora aqui a franquia, né, da camisaria que a gente Que decidiu. bacana. E em termos, esses negócios, todos eles tinham rentabilidade, estavam indo bem. Todos performando, E só por qual motivo a escolha da pizzaria, permanecer com ela e vir pra cá? a pizzaria, porque é um negócio desses três, mas estava mais estabilizado de gerenciamento. Não, a gente Entendi, estava mais tranquilo. Tipo, o mercado é 24 horas, precisava de 4 turnos de funcionários. Então, entendi. precisava de quase 40 funcionários para tocar uma operação. Onde um mercado 24 horas você tem mais de quase 20 mil itens dentro do mercado. Uhum. Então, assim, a dificuldade de gerir uma operação dessas de Sim, longe é mais difícil. sim, Né? Então a fábrica estava anexa ao mercado, não podia desvincular ela para uma possível venda. Ou vende um ou sim. vende os dois.
Sim. Ponto. Então, E hoje a pizzaria você gerencia tranquilamente daqui ou tem a cada 15 dias vai para lá para poder estar mais perto, a cada mês? Como que você tem não, feito a isso? pizzaria, quando a gente veio com a ideia de voltar de uma ou duas vezes no mês lá, né? Só que é muito longe, é 1.200 quilômetros. Demanda Caramba. bastante tempo de viagem. O que que aconteceu? A gente esperava uma queda de faturamento, de uma oscilação, assim, por nós sair da operação, né? Porque lá em Quaraí, por exemplo, tem a Magros Pizzaria. Mas se tu perguntar a pizzaria, é a pizzaria dos guri, do Paulinho e da Jéssica. Uhum. Era nosso rosto que estava ali todo dia, nós recebendo Sim, cliente, muitos amigos, muitos conhecidos. Então a gente tinha ideia assim, quando a gente sair, vai dar ruim. Nós vamos ter uma queda de 15 a 20% do faturamento, o pessoal vai estranhar. Só que graças a Deus foi o contrário. A sim, pizzaria seguiu crescendo. E assim ela vem desde do segundo ano, né? Quando ela começou a entrar por uma fase de crescimento, ela não parou de crescer mais. E ela seguiu crescendo. A gente treinou um gerente que é muito competente, faz quase 3 anos que está conosco. A gente treinou ele 1 ano e meio. Ele passou por todos os setores da pizzaria antes de assumir a gerência. Ele sim, passou no forno, ele passou no salão, ele foi garçom, ele foi montador de pizza, ele fez massa, ele fez faxina, fez tudo. sim, Em 1 ano e meio ele passou por todas as etapas da pizzaria e assumiu a gerência. Hoje a gente conta com quase 20 funcionários diretos e indiretos que recebem treinamento, que são capacitados para fazer frente a essa operação sem que nós esteja presente. Então a sim. gente está desde setembro sem ir na operação e a operação está funcionando Desde setembro. desde setembro. Então ela segue crescendo, segue funcionando. Claro, é um trabalho minucioso. Todos os dias a gente faz controle de matéria-prima que saiu, É muito matéria-prima, processo. muito processo. A gente hoje conta com 3 sistemas de gerenciamento que auxiliam tanto no delivery quanto no salão. Toda tomada de decisão é passado por mim, pela Jéssica e pelo gerente. A gente faz reuniões, faz chamada de vídeo, quando tem Sim, que tomar uma decisão, analisa números, analisa avaliações, vê o que está acontecendo, tudo é muito próximo, sim, né? Então, a gente participa muito de feira, mentorias e coisas, sempre traz uma melhoria e sim, inovação, né? Então, a sim. gente... Muito bom. Então veio para Balneário Camboriú há 1 ano e meio. E aí você veio com o pensamento assim para mudar de cidade mesmo, para qualidade de vida, veio para cá para querer empreender, veio, qual que foi, por que veio para cá? Só Não, para, primeiro porque os dois tinham um sonho, morar na praia. tá. É, Era um que- sonho de a gente vir queria morar na morar na Sim, praia, porque a gente gosta muito de praia, sempre viaja para as férias para praia, então por que que a gente não pode morar tá. na praia? Pronto, então nós vamos morar na praia. A primeira ideia foi morar em Itapema. A gente veio, olhou, gostou, vamos morar em Itapema. Quando a gente decidiu investir aqui, a gente procurou franquia. Por que uma franquia? Porque pensasse por nós, Mas, tivesse uma mas já tinha o pensamento de vir morar na praia e ter um e negócio ter um também. Tá, negócio, entendi, né? Por quê? Voltando naquele tema, a gente não sabe se a pizzaria vai dar. entendi. Então a gente já queria abrir um negócio. Se der ruim lá, a gente tem um negócio aqui. Sim, Então a gente não poderia vir para cá para ficar, tipo, vou ter que fazer algo. Não posso ficar aqui deitado numa cama sim, todo dia na praia e não, tem que fazer alguma coisa, né? Então vou empreender. Então por que a gente procurou algo que não fosse na área da alimentação? Porque a gente já estava um pouco cansado, porque a alimentação ela te prende um pouquinho, sim, pelo menos lá até nós sair da operação a gente era muito refém da pizzaria. A gente passava o dia inteiro lá dentro e à noite. Depois que a gente começou a sair de dentro da operação. Então a gente estava assim, não quero mais alimentação aqui para Balneário. Vamos procurar uma franquia para ter um suporte, para ter uma retaguarda, para que nós dê um auxílio. E aí a gente conheceu a FMW. Através de eu estava em São Paulo numa feira, fui comprar uma peça de roupa para mim, que eu tinha um evento, e fui sem querer cair dentro da camisaria. Achei muito legal o atendimento, as roupas, tudo, e fui descobrir que era uma franquia. Quando voltei para Quaraí, isso eu estava em Quaraí ainda, né? Isso foi maio de 2023. Daí. Maio de 2023. Daí a gente começou a negociação, liguei para a expansão da franquia. uhum, Eles mencionaram que perguntaram cidade, todo aquele processo. A gente falou sim, Itapema, fizeram toda a avaliação. Itapema, eles sugeriram que no momento não, e sim Balneário daria. Aí a gente vamos optar então, vamos morar para Balneário. Trocamos o nosso primeiro objetivo de Itapema e viemos para sim, Balneário.
Inauguramos a loja dia 15 de março de 2024. Agora fez um ano de camisaria já. Sim. Então a Camisaria FMW é uma loja onde vende desde o casual, social, voltado para o público masculino. Isso. Isso? É uma franquia 100% masculina, né? Atende somente público masculino. Também atende, tipo, já vendi blazer para mulher? Já vendi blazer para mulher. Só que assim, não temos peças femininas lá. Sim. Não temos linha esporte, temos linha casual social. Trabalhamos linha work, terno, blazer, calça, Sim. alfaiataria, sarja, jeans. Nossa parceira Democrata, a gente trabalha com toda a linha de sapataria da Democrata, Legal. que é uma parceria da franquia. Hoje a franquia já está com quase 50 lojas no Brasil e 50 lojas. Isso, em fase de crescimento. Uhum. Agora estão com 3 obras em andamento, inaugurando agora mais 3 unidades e segue o processo de expansão. De expansão, né? E assim, um erro que você cometeu, que você gostaria de ter evitado, tem algum para citar? Um erro assim, tipo, ter arriscado um pouco. Poderia ter, ter sido muito seguro, às vezes ter muito medo. Poderia, se eu tivesse arriscado mais, às vezes, ter sido um pouquinho mais audaz nesse ramo de empreendedorismo, talvez tivesse tido resultados muito maiores. Considera isso? Considero. Que faltou um pouco, talvez, de Isso- ousadia, de isso que arriscar eu mais. sou, assim, eu sou... Caramba. Todo mundo diz assim, tu é meio louco, né? Mas se eu tivesse sido um pouquinho mais Pra louco... pra uma pessoa que pizzaria, É, supermercado, mercearia, loja de roupa, esqueci alguma coisa? E aí a camisaria, e o Teve mais algum mercado, e a negócio? fábrica de a alfajor. fábrica de Isso. alfajor. Já tivemos e outras ainda, lojas de roupa. e Por ainda exemplo, assim, considera que teria que ter arriscado mais. por exemplo, assim, tu parar pra ver, tu vai pra 13 anos de pizzaria. Poderia ter aberto outras, né? Se ela tem tanto sucesso, por que a gente não replicou esse modelo em outro? Sim, Entendeu? Hoje a gente para dizer assim, se a gente teve tantos negócios voltados para alimentação, mercado, fábrica, mercearia, por que a gente não replicou isso no modelo de negócio que já estava bombando, que era a pizzaria? sim, Em vez de investir nesse ramo, não investiu em pizzaria. sim. Entendeu? Faltou arriscar, porque teria que sair da cidade, teria que abrir em outras cidades. Sim. Entendeu? Então, isso daí a gente travou um pouquinho, ficou com medo. Sim. Muito bom. Esse é um daqueles programas que dá vontade de ficar por horas e horas aí gravando, porque é realmente muita experiência aí que o Paulinho tem e dá para tirar vários insights e aprendizados. Mas, Paulinho, nós temos um quadro que nós chamamos de mito ou verdade. É onde você vai escolher uma dessas perguntas, pode entregar aqui para mim. Eu vou ler, são crenças populares, ditados aí populares sobre o empreendedorismo e eu quero saber se, na sua visão, é mito ou verdade. E aí você complementa o porquê. Então pode escolher uma pergunta aí. Aqui. Vamos lá. Vou até tomar um café, porque lá vem bom, mano. Opa! Olha só. Essa estou curioso para Escolhi bem. saber a resposta. Paulinho, o cliente sempre tem razão. Mito ou verdade? Não, é mito. É Mito. mito. Eu acredito assim, ele até tem razão, mas nem sempre, né? Tanto é que às vezes você tem que demitir um cliente. Já aconteceu disso na pizzaria da gente demitir cliente. Na pizzaria? Já, não tem jeito às vezes. Tu atende uma vez. Eu tenho certeza do produto que eu entrego. Eu tenho absoluta certeza da qualidade do atendimento que a gente presta. E às vezes nunca tá bom. Aí chega a hora de dizer, amigo, então acho que você deve procurar outro lugar para comprar uma pizza, porque já esgotei todas as maneiras de te agradar aí. Uhum. E não tá dando certo, eu preciso fazer força de agradar aquele meu cliente que é tradicional. Eu não posso perder energia tentando agradar aquele que nunca está satisfeito. Eu preciso entregar essa minha energia para quem está satisfeito com a minha Sim. operação. Mas você vai perder o cliente? Vai perder. Não, você nunca... Na verdade, ele não é seu cliente, nunca foi. Você está sempre perdendo energia e nunca vai estar bom. Essa pizza não tá boa, tá? Mas o que a gente vai melhorar? Pega ela, entrega outro produto para ele.
segue não estando bom. Não, mas não é possível. Eu entreguei a mesma pizza para 40 pessoas hoje, todas estavam bom, para você de novo não tá bom. Uhum. Tem alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que é um mito. Tipo, não tem como ele ter 100% razão. Sim, Você tem que saber mensurar isso daí. Se tiver que demitir o cliente, você vai demitir. Você muito tem que bom. pegar o cliente que caminha com você e que gosta do seu produto. Claro, com certeza. Mais uma pergunta, por Mais uma? gentileza. Vamos lá. Paulinho, somente pessoas muito criativas podem ser bons empreendedores. Mito ou verdade? Não, é mito também, porque, por exemplo, assim, se você não é tão criativo, o que que você pode ter? Uma franquia. Você vai ter uma retaguarda, você vai ser um ótimo empreendedor, porque você, tendo à frente de uma franquia, você tem que ser empreendedor. Primeiro, porque quando você decidiu comprar um negócio, você é empreendedor. Se ele é uma franquia ou não, você é empreendedor. Ponto. Você tem que saber tocar esse negócio, gerir ele como empreendedor. Mas você não precisa tanto de criatividade, porque você tem uma retaguarda que vai pensar para você. Você tem uma equipe de marketing que vai pensar para você. Você não precisa, se você não ter criativo no marketing, vai ligar para a franquia, vai pedir para a assessoria do marketing, vai pedir para o visual Uhum. merchandising preparar uma vitrine para você. Então, para isso, às vezes, você tem todo o apoio de uma franquia, entendeu? Tem que ter criatividade? Tem, mas não, sim, se você não é tão criativo, hoje você tem ferramentas que apoiam você. Hoje vocês têm um profissional de marketing que cuida das suas redes sociais. Você não precisa de criatividade para redes sociais, você pode pagar um, Sim. entendeu? E assim, o que que tu um conselho, uma dica que você pode trazer para quem está nos assistindo? A pessoa quer empreender, mas ela não tem uma estrutura financeira para ela já começar um negócio bem estruturado, franquia até mesmo, que nós estamos falando, muitas vezes o franquia é um investimento relativamente alto. É claro, tem micro franquias também, o Sim. valor é mais baixo, mas a pessoa ela quer empreender, mas ela não tem essa estrutura. O que você poderia dar de conselho para essa pessoa? Se ela não tem estrutura financeira, primeiro que não abre, né? Senão ela vai entrar aqueles números ali que 95% quebra nos primeiros anos, né? Eu acho que capital de giro hoje é essencial, um plano de negócio bem elaborado também é extremamente importante. Se ela não tem a parte de conhecimento, é que ela procure primeiro entender a parte do mercado. Balneário, eu vi muito isso em 1 ano e meio. Eu vou vir para Balneário, vou trabalhar temporada, vou ficar rico. 4, 5 meses eu abro, vendo sorvete, vendo picolé, vendo Mas não é qualquer coisa. assim? Não é. Não é. Você pode ter nichos de mercado onde você acerta, né? Mas a tendência é que Sim. você entre para. Se você não está preparado, você vai entrar para aquele índice ali. Certo. Paulinho, Estatístico. você é um cara investidor, conhece muitos termos específicos aí desse mercado. Eu quero que tu traga aí explicar também para quem está assistindo um pouco desses termos, como por exemplo, tu citou capital de giro, o que que é capital de giro, fluxo de caixa, break-even, o que que Sim. é o payback? Fala um pouco para nós aí É, sobre essas vamos essas lá. Tipo coisas. assim, perguntar hoje para quem quebra mesmo, né? Eu já tive vários amigos assim que me ligaram, Paulinho, o que que tu acha? Por que que eu quebrei? Quando você pergunta o que que é um CMV, ele não sabe que é um custo da mercadoria, ele já está errado. Um payback, se ele não sabe, ele está errado. O que que é um payback? É o tempo que você tem do retorno daquele investimento, né? Para uma franquia. Você comprar uma franquia, qual é o payback da franquia? De 24 a 36 meses. É o tempo que você vai retornar o valor que você investiu nela. Então eu coloquei 500 mil, 24 meses, De 24 a é 36 ele tem que esperado que retornar esse valor vai voltar lá pro meu para bolso, voltar para banco, você, tá. né? Isso é o valor de investimento. Não quer dizer, tá o meu Prolabore no meio. Não, seu Prolabore tá dentro do planejamento mensal. É diferente, né? Isso daí é o break-even sobre o aí é o payback do investimento. O break-even é o valor que você precisa vender por mês para custear todos os seus custos, tanto da mercadoria como o seu custo fixo. Sim, Eu preciso vender 100 mil no mês para empatar. A partir dos 100 mil eu tenho lucro, é o seu break-even, entendeu? Isso daí você tem que saber
você que acordar, dormir e acordar sabendo qual é seu break-even. Nisso você vai ter a meta estabelecida, você vai ter todo o seu planejamento baseado nesse número. Então, assim, capital de giro é o que você precisa ter guardado para, caso esse break-even for abaixo, você completar ele para honrar seus compromissos e fazer prolongar aí a vida da sua empresa. Se você tiver Sim. ausência de capital de giro, se não bater, você vai depender só daquela venda ali. Se não bater, você vai atrasar os pagamentos. E aí vira uma bola de neve, você vai quebrar. Sim. E o que é, assim, pra você, a questão de meta? Dentro de tudo isso, eu sei aqui que break-even é tanto, então eu vou estabelecer aqui as minhas metas. Teve muita experiência com loja, a camisaria que é também uma loja, na pizzaria. Como que é a tua definição de meta, assim, em cima disso tudo? Trabalha com método, define método de Sim. faturamento, como que é a estruturação para isso? Eu penso em campanhas diferentes, em ações de marketing diferentes. Como é que é também, já trazendo a questão de datas também comemorativas, como que é a tua visão, assim, sobre, de uma forma É, geral, assim, sobre tudo nos isso? dois negócios que a gente tem hoje, todos são baseados em metas e campanhas, né? Tipo a pizzaria. A gente está já se preparando para o Dia dos Namorados, que é a noite que a gente mais fatura no ano inteiro. É a noite mais esperada. A gente Da pizzaria é na do pizzaria, Dia Dia dos dos Namorados. Namorados. Tu abre a reserva agora, 9 da manhã, meio-dia tá tudo reservado. Tem fila para reservar. Então, assim, ó, é uma E noite quantas pessoas cabem lá no 240. salão? 240. Entre área externa e interna dá mais ou menos Sim, 240. Se tiver chovendo, lascou tudo. Vai ficar reduzir porque a área externa não vai ser ocupada, né? sim, E então a gente trabalha muito data comemorativa. Páscoa, tipo a Jéssica já estava vendo a embalagem personalizada de coelhinho da Páscoa para mandar no delivery. Então a gente sempre está trabalhando com campanhas e metas. Tipo, sim, analisei a semana e o delivery está baixo. Vamos trabalhar o delivery semana que vem. Vai ter promoção no delivery, vai ter um refrigerante grátis, vai ter uma promoção na pizza de calabresa, vamos supor. Então, sempre baseado em número. sim, A loja nem se fala, então. A loja é meta. Se você não tem meta, você está no navio à deriva. Você não tem direcionamento nenhum. Você tem que passar para o seu vendedor que ele tem que vender. Ele tem que ter uma meta. Se não passar uma meta, ele não vai vender nada. Ele não, ele tá ali de fantoche só. Então, ó, pessoal, a meta do mês é essa, a meta da semana é essa e a diária é essa. Vamos correr atrás, entendeu? Vamos mudar o manequim, vamos fazer uma exposição melhor do que a gente precisa vender. O que que dá mais valor agregado, entendeu? Se a gente vender uma camisa polo, ou a gente vender um terno. Terno tem um valor mais agregado. sim, Vamos fazer uma campanha de vender terno, ver qual é o produto que não está saindo. O terno da cor X não está saindo. Vamos expor ele melhor. Vamos sim, fazer um incentivo para o vendedor para que ele bata nesse produto, para que ele saia. sim. Então sempre E tá. em termos, quem aí talvez já tenha uma loja ou pense em abrir uma loja, tem estratégias que você pode compartilhar, por exemplo, tu sempre vai mostrar aquela peça que tem o maior valor para já ir ancorando na mente da pessoa. Quais umas estratégias de venda aí para É, o tipo, pessoal? tu geralmente como é esse tema que eu peguei, às vezes tu tem aquelas peças que você precisa vender, né? Ou essa semana a gente vai bater em camisa, essa semana eu vou bater em blazer, né? Então na camisaria tem muita venda, tipo assim, o cliente entra com aquela necessidade, né? Eu tenho um casamento, eu preciso ir de azul. Ele entrou para comprar. Aí depois entra o vendedor, ele tem que vender. Sim, Entendeu? Aí tu vai oferecer, por exemplo, mas eu tenho uma venda adicional, ele entrou para buscar o terno, vou vender o sapato, vou vender o cinto. claro. E tem Ente- aquela questão também de, poxa, já gastei R$ 1.000 aqui, o que que é um cinto de R$ 100? Ou talvez então, uma meia ali, é, ou uma carteira, e aí já fica, aí que ó, entra muito o papel do vendedor, né? já que você já pegou isso aqui, ó, você tem que aproveitar nossa campanha de camisa, por exemplo. Ó, Sim, isso é uma ótima campanha, camisa você vai usar sempre, então sim, sempre a gente tem um produto que a gente tem na manga e a gente precisa vender ele. sim. Entendeu? Fazer girar. O estoque Muito hoje, né? bom, Estoque parado é dinheiro parado e isso muito não é bom, legal. muito bom. E Paulinho, como que você enxerga o networking? Você considera isso importante? Acredita que não tanto? Faz diferença? Não faz? Mas Qual que é a tua visão sobre o com networking? certeza faz, é muito importante. O network é tanto importante para negócio, para o teu desenvolvimento como empreendedor e desenvolvimento pessoal. Fazia parte de um grupo agora,
se posso mencionar o Pode, à nome do vontade. grupo, Aham. né, como é que é a dinâmica. Não, eu estava no Beni, fiquei um ano dentro do Beni, né, que é um excelente grupo. Para mim foi de extrema importância. Eu cheguei em Balneário e um mês depois eu estava no Beni, né, conhecendo mais de 40 empresários de todos os ramos, de todas as áreas, recebendo todas as quintas-feiras mais de 10 convidados, onde tu ampliava ainda mais teu network, né? Você aprende o seu desenvolvimento pessoal, tanto oratória, falar em público, se comunicar com pessoas que você nunca viu e que são de extrema relevância na parte do negócio aqui para a Sim. cidade. Então, assim, ele não tem nada de prejudicial, ele só tem a agregar na sua vida, né? Cada vez mais crescer. Hoje, conheço vários e vários empresários de balneário e tenho relações graças ao network, né? Muito bom. E se você que está nos assistindo quer conhecer uma dessas reuniões de network profissional, entre em contato no nosso Instagram, que estaremos orientando você para participar de uma dessas reuniões, que sem dúvida alguma é muito bom. Nossa. E Paulinho, nós temos um outro quadro que é o Conselho de Churrasco. Tu comentou que gosta ali de uma boa carne e tudo mais. Então imagina que você está num domingão, fazendo um churrasco ali, família, amigos. E aí chega um amigo para você e fala: Paulinho, tô querendo empreender, o que que tu pode me auxiliar, me dar de dica? Mas num tom bem informal. Lembra que é um domingão, churrasco. O que que você falaria para essa pessoa? Olha, toma mais uma gelada e pensa um pouquinho mais aí. Tem certeza do que você quer, ó. Tipo, primeiro tem que saber se ele já bebeu. Se ele já bebeu, você fala comigo amanhã, cara, porque não, é que empreender é assim, primeiro tem que estar no sangue, né? Tem que estar no sangue. Você tem que ser empreendedor nato. Você tem que assim, ó, você tem que saber gerir uma equipe, saber gerir negócio, saber gerir dinheiro, principalmente. Às vezes você abre um negócio, ele bomba nos primeiros 60 dias, você vê dinheiro que você nunca viu em toda a sua vida. Você olha o caixa, ele tá cheio, a sua conta bancária tá cheia. Você esqueceu que você tem boleto para 120 dias. Você vai lá e compra o carro zero. Entendeu? Você tem que estar muito bem na sua vida para você empreender. Nossa, o quanto eu já vi isso acontecer aqui em Balneário. Nossa, você tem que estar muito assim, ó, O bem. pessoal ali abre na temporada, aí o dinheiro, como tu falou, entra, a pessoa nunca viu aquele dinheiro na vida, aí uma das primeiras coisas é carro. Vou comprar um carro. É, Mas, rapaz, então, não faz isso, cara, não tipo, faz então assim, ó, isso. então tem que saber muito bem o que que você quer. Por isso que eu digo assim, pensa com calma, eu diria isso. Por exemplo, a gente levou mais quase 7 anos para comprar um carro novo. E mesmo com a pizzaria Sim, bombando. A gente não saiu gastando. Primeiro a sim, gente fez um lastro para poder desfrutar desse valor. Então, às vezes o maior erro é isso. sim. Então, E o que que, em termos ali de valor, de fluxo de caixa, que valor que eu tenho que deixar guardado? olha, Tem assim uma média geral para todos os tem, negócios? tem Ou sim. cada negócio é diferente? Como é que você trabalha? Eu vou deixar aqui 6 meses, É, vai, ou um ano? Como que tu. quanto maior o prazo que tu conseguir deixar guardado, mais segurança tu vai ter, né? Mais Tá, riqueza tu vai ter, né? O que a gente fala de tá, riqueza é o prazo que tu tem ali para honrar teus compromissos se hoje ele parar de vender. tá. Isso a gente aprendeu muito na pandemia. A pandemia veio para ensinar o empresário. Ponto. Teve uns que quebraram, outros que surfaram a onda. Então, o ramo da alimentação nosso foi beneficiado. Todo mundo começou a comer. O pessoal cerrou em casa, começou Sim, a comer. Então, assim, mas ali ensinou. Se eu não tivesse cliente, quanto tempo duraria minhas finanças? sim, Entendeu? Então, geralmente, um número assim, ó, que é de praxe, que todo mundo ensina, é 6 meses. 6 meses você tem que ter de capital para honrar seus compromissos se hoje a sua empresa parar de vender. Se você tiver esse número, você está bem. Entendeu? Então, esse é um número assim que é um dado que o pessoal passa em qualquer curso, sim. mas eu acredito que também seja bom. 6 meses. E aí Claro, esse vai. valor, deixa ele Deixa aplicado, ele que possa aplicado. resgatar de Você forma pode até usar rápida. ele como para mercadoria. Você tem esse dinheiro, tá parado lá, né? Eu tenho meu Sim, capital, tá guardado, é o meu fluxo de caixa. Mas o cara da embalagem ligou para você e disse: Paulinho, você quer comprar? Hoje você compra 3.000 embalagens de pizza por mês. Você não quer comprar 10? Eu dou um desconto para você? aí Entra, são as oportunidades, né? você vai ganhar.
muitas vezes vai ganhar mais Às vezes dinheiro. tu faz dinheiro na hora que tu vai comprar e não, tu Isso, vendeu é reposição de dinheiro no caixa. repôs, entendeu? E às vezes essa negociação vai render mais do que o rendimento do dinheiro que está aplicado. O banco vai lhe Muito pagar bom. hoje uma taxa baixa, né? Vai acompanhar a Selic ali, e às vezes você tem um desconto de 10% nessa compra. Se você vai gastar 10 mil reais, você tem 10, você ganhou R$ 1.000 só nessa negociação. Então, Sim, sempre que você ter dinheiro guardado, você vai ter poder de negociação, vai barganhar matéria-prima, sim, sempre lembrando, redução de custo não é reduzir a qualidade da matéria-prima. Você tem sim. que saber negociar e não, senão é muito fácil. R$ 40 o quilo da mussarela, achei uma por 20. Tô sabendo fazer o que o Paulinho Sim, disse lá, ó. Não, tem que cuidar bem isso daí, porque senão o cara não entender a jogada, ele vai. sim. Paulinho, com base em toda a tua experiência e tua trajetória com empreendedorismo de diversos segmentos aí, se você tivesse hoje começando do zero, com o conhecimento que você tem, o que que você faria diferente? O que eu faria diferente se hoje eu estivesse começando, por exemplo, na pizzaria do zero? Cara, teria estudado um pouquinho mais sobre o ramo que eu estaria entrando. Tipo, que nem eu falei, a pizzaria a gente caiu meio de paraquedas. Uhum, Viu números, viu o potencial, caiu para dentro. Depois que eu entrei, eu fui estudar. Eu fui procurar me aprimorar, fui fazer curso, fui fazer toda a parte de gestão de um ramo de negócio. Se eu tivesse hoje me preparado um pouquinho mais, claro que aquela vez não deu tempo, mas hoje, se eu fosse fazer tudo de novo, eu me prepararia um pouquinho mais para entrar no ramo, né? Qual seja que for o ramo, mas eu me prepararia um pouquinho mais tecnicamente. tecnicamente. É, porque hoje está muito aquecido, o mercado está muito competitivo, muito acirrado. Você tem que estar preparado. Não, você não tem mais chance para erro, principalmente de balneário. Aqui para você abrir um negócio, você gasta muito dinheiro. E você tem pessoas muito qualificadas que estão muito à frente de você. E como que tu enxerga isso? Porque, por exemplo, aqui em Balneário mesmo falando, praticamente todo negócio que você pensa em montar, fazer, tu olha pra esquina, já tem ali uma pessoa com a mesma atividade. Tu olha Sim. pra outra esquina, pra frente, já tem, de tudo que tu imagina, já tem. Como que você enxerga isso? Tu, É, tu diz que o que vai diferenciar um do outro é a questão da estrutura financeira, é a questão da preparação em termos de estudo, como tu falou, tem hoje muitas pessoas que estão à frente. Como que tu enxerga essa tipo questão assim, de concorrência? a concorrência é muito aquecida aqui em Balneário. E os investimentos são altos, né? Muito altos. Tu para ver no ramo da alimentação, que a gente propriamente falando, que eu tenho mais experiência, é, aqui tem negócios milionários que você abre. Tipo, na alimentação é muito caro, né? Você vai abrir um negócio de 1 milhão, 2 milhões, no meio dos tubarões, tem muito tubarão, muita rede grande de alimentação, e você não pode ter chance do erro. Então você tem que estar preparado tecnicamente, feito um plano de negócio muito bem elaborado, não ser mais um aventureiro para não entrar naquela estatística de quebrar em menos de 2 anos e botar aí um capital que você juntou a vida inteira para investir, né? E então, assim, primeiro você tem que estar muito bem preparado tecnicamente e ter um bom plano de negócio elaborado. Até para saber se o ponto balneário é bom, mas tem pontos que não vai virar. Se você botar um negócio numa transversal que não é a Brasil, que não é a Atlântica, você nem vai ser visto. Você vai ter que gastar muito dinheiro em marketing para Uhum, atrair esse público. Então, tem avenidas e ruas chaves onde você precisa estar. Se você não estiver ali, você já está errado. Você vai gastar dinheiro. entendi. Então, assim, hoje a preparação ali é primordial. Muito bom. Paulinho, agradeço imensamente a sua participação. Uma vontade que dá é de ficar mais tempo, né? Eu Mas costumo falar que eu sou muito esperto porque eu aproveito e pego pessoas que eu sei que têm grande conhecimento, trago para cá e eu tô aqui como a primeira pessoa querendo aprender. Então, muito obrigado pela tua participação. E esse é o momento de você abrir teu coração. Então, fica à vontade para você deixar uma palavra final,
Pode ser algo pessoal, alguma coisa motivacional, pode ser um pitch também Um da pitch. sua empresa, da Relembrar camisaria, seja lá da pizzaria. Então esse é um momento livre para você falar o que você quiser. Vamos lá. Não, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, esse bate-papo contigo aqui. A gente tentou várias vezes e hoje deu certo, Deu né? Vinha certo. tentando e não estava dando agenda. Agradecer mesmo de coração, é muito bom estar conversando contigo aqui, expondo para os telespectadores aí, né, quem nos assiste aí, quem vai assistir depois, falando um pouquinho de negócio, numa área que eu gosto, é uma área muito importante, que é um diferencial na minha vida. Sempre mencionando também da minha sócia e esposa ali, a Jéssica, que faz parte dessa aventura toda essa aventura é com ela, né? Então, vai também esse agradecimento a ela por estar junto comigo durante todo esse tempo e compartilhando desses negócios. E fica aqui, eu vou convidar vocês para conhecer a nossa camisaria, né? Que é a franquia que está lá no Atlântico Shopping, que há um ano estamos trazendo para Balneário todo o conforto, a elegância e as novidades da moda masculina, Muito tentando bom. vestir o homem moderno da melhor maneira. Inclusive eu aqui, ó, sou cliente do Tá- Paulinho, ó, Tá camisaria muito FMW. vestido com a camisa polo nossa aí. E fica o convite para nós visitar lá, lembrando que é no Shopping Atlântico, funciona das 10 às 22 horas todos os dias e domingo das 14 às 20 horas. Serão muito bem recebidos e serão Perfeito. bem-vindos aí para conhecer a nossa marca aí, que está pioneira na região sul aí, foi a primeira unidade da região. Muito bom. Paulinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Calil, e obrigado a vocês também que estiveram aqui nos acompanhando. E até o próximo episódio do Talk Empreendedor.